A paz, meus queridos irmãos, glória a Deus, mais uma oportunidade juntinhos aqui no canal. Hoje está mudado um pouquinho aqui o cenário, mudamos hoje de lugar, mas o nosso objetivo, o nosso propósito é o mesmo: estar com ela, a nossa espada flamejante na nossa mão, para lermos e nos alimentarmos da palavra do Senhor neste dia. Então, vamos ao nosso compromisso de hoje. Hoje, irmãos, estaremos lendo apenas 2 capítulos do livro de Juízes, porque nós queremos estar encerrando amanhã ele todinho, para também estarmos na sequência lendo o livro de Ruth todo inteiro, tá bom? Para nós não cortarmos a história. Então vamos, meus irmãos, ao desafio de hoje, a nossa leitura diária, o nosso momento com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, nos abençoe, venha falar no mais profundo do nosso coração, que o Senhor, através do Espírito Santo, nos dê o entendimento da sua palavra. E também busquemos, né, irmãos? Vamos estudar, vamos buscar livros e buscar também bíblias de estudo que nos ajudem na compreensão dos textos bíblicos, porque já tem pessoas já usadas por Deus para estar emitindo bíblias de estudo. Então assim a gente vai procurando, né, e se aprofundando e se aperfeiçoando para entender as verdades da palavra do Senhor. Vamos então ao nosso compromisso de hoje. Seja bem-vindo. Deus abençoe e enriqueça o seu dia com as suas misericórdias. Vamos então. Livro de Juízes, capítulo 17. Havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe, quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo, fui eu que roubei. A sua mãe disse, que o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata e ela disse, meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar esta prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folheado à prata. Por isso eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourives. Ele fez um ídolo de madeira e folheou com a prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela. Ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá. Ele era levita. Esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar e, viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhe perguntou, de onde você vem? E o moço respondeu, eu sou levita de Belém, da região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então o jovem levita concordou em ficar com Mica e ficou sendo como um filho para ele. Assim, Mica o escolheu para ser o seu sacerdote e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse, eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Juízes capítulo 18. Naquele tempo não havia rei em Israel.
E a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque até aquela ocasião eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados das cidades de Zora e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam pelo jeito de o jovem levita falar que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: "O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá?" Ele respondeu: "Eu fiz um trato com Mica. Ele me paga para ser sacerdote dele." Aí disseram ao moço: "Então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem." O sacerdote respondeu: "Não se preocupem, o Senhor Deus estará com vocês nesta viagem." Então, os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, como os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam, moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zora e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. E eles responderam: "Vamos atacar. Nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fiquem aí parados. Vão depressa e tomem a terra. Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que é preciso. E Deus a está dando a vocês." Então, 600 homens da tribo de Dan saíram de Zora e Estaol prontos para a luta. Subiram e acamparam a oeste da cidade de Kiriat Jearim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos seus companheiros: "Vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folheado a prata? Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer?" Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram o ídolo de madeira folheado a prata, os outros ídolos e a roupa de sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou: "O que vocês estão fazendo?" Eles responderam: "Fique quieto, não diga nada. Venha com a gente e seja o nosso sacerdote conselheiro. Você não gostaria de ser sacerdote de uma tribo inteira em vez de ser sacerdote de apenas uma família?" O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e os seus bens e partiram. Já estavam longe, quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvirem os gritos dos que vinham atrás deles,
deram meia volta e perguntaram a Mica: o que é que há? Para que toda essa gente? Ele respondeu: vocês ainda me perguntam o que é que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote foram embora. O que foi que sobrou para mim? Os homens de Dan disseram: é melhor você não falar mais nada, porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda a sua família morreriam. Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes, então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade de povo pacífico e calmo. Mataram os seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom e eles não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levaram o ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Amém, irmãos. Aqui então nós encerramos a nossa leitura de hoje. Um exemplo, né, bem difícil da gente ler, porque se trata de como o povo estava depois da morte de Josué, vindo os juízes, né, no período dos juízes, como cada povo, ao acabar o reinado de cada juiz, eles estavam em grande depravação moral e espiritual. Aqueles mesmos construíam seus ídolos, não havia lei mais para eles, porque eles se esqueceram da lei do Senhor. Eles tomavam para si os seus próprios ídolos, os seus próprios sacerdotes, prevaricaram toda a lei do Senhor, querendo andar segundo os seus próprios deleites, as suas próprias vontades, totalmente cegos espiritualmente, querendo agir de acordo com as suas próprias vontades. Oh, meus irmãos, por isso que é tão importante estarmos lendo e meditando na palavra do Senhor, como ele mesmo advertiu a Josué: leia, medite de dia, de noite, não aparte da sua boca a lei, né? O livro desta lei. Então, meus irmãos, vamos estar confiando no Senhor, vamos estar nos alimentando, porque se nós nos afastamos da palavra de Deus, se nós nos afastamos dos mandamentos do Senhor, nós estamos nos afastando dele, nós estamos entrando em cegueira espiritual. E que o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre de todo mal, principalmente nesses dias, nos dias finais da igreja na terra. Estejamos vigilantes, irmãos, porque a qualquer momento nosso Senhor vai voltar. E o Senhor quer nos encontrar firmados nele, para que ouçamos o toque da trombeta e sejamos levados para estar com ele eternamente. Que o Senhor nos guarde e que possamos estar vigilantes, orar sim, mas vigiar.
Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque, irmãos, nós conhecemos a nossa fragilidade, nós sabemos que nós não somos nada sem o Senhor, sem Ele nós não podemos fazer nada, não temos capacidade nem sequer de dobrar nossos joelhos ou voltarmos o nosso pensamento para Ele, mas é o seu Espírito Santo, o seu doce Espírito Santo, que comove os nossos corações, que nos faz sentir essa necessidade de estar clamando, buscando pelo Senhor. Que não nos esqueçamos do nosso Deus, não nos esqueçamos da sua lei. E aqui nós temos na Bíblia esses exemplos, mas não para que fiquemos escandalizados com isso, mas para que tomemos isso como uma realidade de um povo que, quando está servindo a Deus, está usufruindo das suas bênçãos, mas também quando não está obedecendo, não está vigilante, cuidadoso com o que o Senhor nos ensina a cada dia através da sua palavra, como vai se afastando e como vai deixando de agradar ao Senhor, e como o Senhor também vai se afastando, porque o Senhor se achega daqueles que achegam a Ele, mas também Ele se afasta do que se afastam dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos estar permanecendo na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida, abençoe seu dia, que o Senhor faça morada nos nossos corações. E o Espírito Santo venha falar tudo o que precisamos ouvir, tudo o que precisamos praticar na nossa vida espiritual. Irmãos, amanhã então estaremos de volta, se assim o nosso Deus permitir. Que a paz do Senhor repouse sobre a vida, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, em nome de Jesus. E amanhã temos encontro marcado aqui no nosso canal. Não esquece do seu comentário. E Deus abençoe a sua vida grandemente no nome de Jesus. Amém? Amém. Fiquem todos com Deus.